Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como tem passado? Tudo bem? Saúde, família? Que ótimo! Estamos nós mais uma vez para podermos falar mais um pouquinho da doutrina, falar mais um pouquinho das obras kardecianas, enfim, dos autores. E hoje eu vou trazendo aqui para reflexão o nosso estudo a liberdade de consciência. Ele, na realidade, está dentro do capítulo 10 do Livro dos Espíritos e fala exatamente dessa liberdade que nós possuímos, exatamente do contexto da retidão em que nós estamos seguindo ou não. Bom, então, o que nos leva a crer que a liberdade de consciência está perfeitamente, vamos dizer assim, pareada com o livre-arbítrio. Porque se nós temos consciência, nós temos atitude, então automaticamente ela responde pela outra. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos ler esses determinados trechos aqui das perguntas, das questões do Livro dos Espíritos, e em seguida vamos comentando à medida que formos lendo. De antemão, aqueles que na realidade ainda têm alguma dúvida a respeito, depois que nós explanarmos aqui, falarmos dessa situação, por favor, fiquem à vontade para lerem, se aprofundarem, para poderem realmente depois ter uma opinião firme a respeito. Entendeu? Não é só o Alexandre que está falando e dizendo, tá, viu, todo mundo dizer amém. Não é isso. Nós sempre temos que ir mais a fundo do que propriamente o palestrante. Isso, na realidade, se vocês tomarem isso por rédea, por norma na vida de vocês, muitas coisas vão ser esclarecidas do que, obviamente, apenas ficar ouvindo e aceitando. Bom, a questão 835 já trata exatamente sobre ela. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A resposta de Santo Agostinho. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, na realidade, tudo aquilo que emerge dos nossos pensamentos está em torno da consciência. Não é o consciente que, na realidade, nós estamos acordados, né? Logicamente, mas a consciência de que nós estamos num orbe, que nós temos um sentido à nossa vida, nós temos dentro de uma rotina que nós vivemos. Para você ter uma ideia, essa rotina que nós temos, logicamente é fruto da nossa consciência, porque a consciência, ela, na realidade, ela também organiza esse parâmetro. Por exemplo, você acorda, você toma café, escova os dentes, vai trabalhar ou estudar. Então, na realidade, isso você tem uma rotina que você tem. Então, essa organização. Então, é sinal que as suas faculdades, na realidade, dessa logística que você possui no seu neuronal, ela tem um setor específico para isso. Então, você vai estar fazendo uso das suas faculdades. Só que, na realidade, por exemplo, existe o Alzheimer, que, infelizmente, quando ele vem à tona, você deixa exatamente esse lado de que você tinha a partir daí, porque com Alzheimer, com a evolução do Alzheimer, você passa a ser dependente de alguém, lamentavelmente, porque vai afetar essa mesma zona neuronal que, infelizmente, já serviu a você, mas que não vai servir mais, porque ali já foram afetados e não tem, infelizmente, reposição para isso. Então, automaticamente, aquela pessoa, ela perde toda exatamente essa razão, entendeu? Ela perde essa sincronia, entendeu? Você não vai conseguir fazer mais absolutamente nada depois disso.
Então, essa pessoa, infelizmente, ela vai passar a ser dependente. Então, essa consciência é exatamente isso. É que você tem, na realidade, toda uma órbita, né, que nós temos hoje, que automaticamente descende da nossa vontade, dos nossos pensamentos, das nossas rotinas, da nossa direção. Não é? Então, todos esses aspectos estão ligados a isso. Então, o pensamento do ser humano ele está interligado diretamente com o livre-arbítrio. Ou seja, da consciência, o pensamento, o livre-arbítrio. Por quê? Você vai raciocinar em determinado aspecto que depois vai agir de acordo com aquilo que você está pensando, está tomando por determinante na sua vida. Existem outras situações que são limítrofes, por exemplo, as leis. Você quer fazer alguma coisa que a lei não permite. Essas situações são limítrofes, mas você pode fazê-las, você pode executá-las. Só que você depois vai ter que responder por isso. Então, na realidade, liberdade de consciência você tem de executar. E o livre-arbítrio exatamente para tomar a ação. Só que depois disso, a consequência. Vamos à pergunta 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Resposta. Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Aqui é que na realidade nós vemos nitidamente é o seguinte, é aquela velha máxima das pessoas, o único que pode julgar é Deus. Não é cabível, exatamente nessa situação, pôr embaraços à liberdade de outra pessoa. Então, na realidade, não é cabível o julgamento de outra pessoa, da parte de um ser humano para o outro, mas de um Deus que na realidade rege todo o universo. Então, obviamente, como todos nós somos filhos, ele sim tem o direito de nos julgar e, logicamente, atribuir às nossas atitudes, aos nossos atos, considerações e, obviamente, consequências positivas ou negativas em torno desse julgamento. Então, não é cabível o ser humano para o outro julgamentos. Isso é fato. Então, está aqui a pergunta 836, que exatamente rege essa situação. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, você intimidar a uma outra pessoa, você criar embaraços, na realidade, sofrerem a influência sua dentro dessas condições, é julgar a hipocrisia. Porque, na realidade, esse outro em que você está tentando convencer e está tomando uma atitude que, na realidade, você está convencendo a tomar, isso é prejudicial tanto a um quanto ao outro. Porque, mas porque se for uma coisa que realmente pode dar-lhe livramento, muito bem, parabéns. Mas não vemos que é exatamente isso que ocorre nesse orbe, não é, minha gente? Lastimável, mas o que mais ocorre é, infelizmente, pessoas prejudicando outras. Então,
o que na realidade, dentro dessas condições que nós estamos vendo aqui, visualizando, exatamente é essa oposição à atitude do outro, essa negação a essa atitude, que faz com que os prejuízos já comecem a ser contabilizados. Portanto, não é cabível nós interferirmos. Você pode muito bem, obviamente, sempre pelo lado plausível, pelo lado concreto, aconselhar uma pessoa a fazer uma ou determinada coisa que vai fazer com que ela tenha um progresso ou tenha algo que possa realmente vir, né, vamos dizer assim, a ter condições de prosseguimento na sua vida, de forma saudável, de forma cabível, de forma que ela continue sempre a essa marcha, mas nunca o oposto, e que é o que mais vamos dizer assim, mais se evidencia no ser humano. É aquele que está querendo passar a perna, é aquele que está querendo dar a rasteira, né? Que está querendo empurrar do precipício. Vê o cara caído, vê a pessoa caída e simplesmente passa e ignora, entendeu? Porque na realidade não é com ele, não é com ela, entendeu? Não dá o braço, se levanta, vamos lá, vamos te ajudar, vamos embora, o que você está precisando, o que você está sentindo, o que você está tendo, quais são os seus problemas, se abre, né? Aí, né, tem gente que diz que não tem assim, eu não sei o que eu posso fazer assim para poder ajudar alguém. E o que mais tem são oportunidades. E a pessoa ainda chega para mim, como já disseram para mim, que não sei, sinceramente não sei o que eu posso ajudar. Bom, cabe a pessoa realmente acordar e poder verificar a periferia. E vai ver quanta coisa pode fazer, né? Quanta coisa pode ser feita. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Pergunta 838. E a resposta: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Não tem nem o que discutir, não tem o que dizer. Tá? Toda crença elegível de ser uma crença que realmente seja vertida ao bem, né? A caridade, ao bem das pessoas, ao meu próximo, óbvio. Agora, aquelas que, infelizmente, elas fazem com que as pessoas, elas, lamentavelmente, elas sejam conduzidas para situações infortuitas, obviamente você vai ver que isso daí não representa nada que seja divino, e sim, muito antes pelo contrário. 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Vou repetir a pergunta. Será repreensível, ou seja, passível de repreensão, aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Resposta: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Ou seja, isso é um crime. Certo? Não é um crime que na realidade seja do Código Penal, não. Isso é um crime que na realidade não está refletido nas condições, obviamente, religiosas, de doutrina, de fé. É incabível que outra pessoa pragueje, maldiga, que faça realmente com que escandalize aquilo que o outro tem de liberdade de consciência e de pensamento. Eu tenho a minha liberdade de pensamento, de consciência. Eu posso pensar. Então, na realidade, se eu penso,
eu automaticamente eu reflito aquilo que eu acredito. Se aquilo que eu acredito for de boa índole, de boa vontade, não é? Dizendo palavras de apoio, de incentivo, de luz, logicamente isso não pode ser repreensível. Não está no contexto de repreensível. O que na realidade estamos vendo são situações que causam esse malogro que existe, lamentavelmente, em determinados tipos de fé, de religião, que infelizmente atacam outras, até mesmo em condições, muitas vezes até, vamos dizer assim, lastimáveis, que infelizmente não tem cabimento, não há cabimento numa situação como essa, mas infelizmente fazem, entendeu? Então tudo isso, vocês estão vendo, da liberdade de consciência está diretamente interligada ao livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é tomada de ação. Então a livre consciência é a liberdade de pensamento. Então você ter a liberdade de consciência para você ter a consciência de você ver os seus atos. Você praticar os seus atos, então tomar ação. Então é interligado sim. E essa interligação, ela pode vir a tornar-se perigosa uma vez que você tenha tendências à prática do mal. Em qualquer condição e em qualquer grau. Pergunta 840. Essa eu peço atenção a vocês. Essa é bem interessante. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Vou repetir a pergunta. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Óbices, no caso, e obstáculos, tá? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima, ela é inacessível. Podem reprimir-se os atos, as atitudes, mas a crença íntima, ela é inacessível. Aqui tem uma observação de Kardec sobre essa questão. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repreensão em nada tira a crença de liberdade, que ela conserva íntegra ou integral. Então, na realidade, o ataque, vamos dizer assim, o bloqueio a uma situação como essa, de que atentar contra essa liberdade de consciência pode ser uma situação que venha a ser muito prejudicial nessas condições que aqui estão, automaticamente elas vão bloquear e muito a atitude, mas não a liberdade de consciência. Então, vai permanecer esse histórico, essa condição desse bloqueio, vamos dizer assim, da tentativa de frear essa condição, mas que não irá, de maneira alguma, afetar. No frigir dos ovos, isso quer dizer o seguinte: eu posso tentar bloquear alguém como alguém que esteja fazendo algo que na realidade não esteja correto, não seja correto, mas que em nenhum momento, dentro dessa minha condição de tentar freá-lo, porque aí já vai caber em julgamento,
como aí nós que a pergunta número 836, que nós falamos sobre Deus, que ele é o único que pode julgar. Então, isso na realidade não vai refletir numa condição de bloqueio, entendeu? Contra aquela consciência que está agindo de forma errada. Então, nessa condição, a gente aconselha, a gente fala, mas que a repreensão, não a coerção, mas a repreensão a esse tipo de atitude, já se torna incabível por si só dentro desse fato, de que cabe o julgamento é Deus. E a ele sim, com toda certeza, porque é o único que pode nos julgar, mais ninguém. Pergunta 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? A resposta é de Santo Agostinho. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, eu devo respeitar, persuadindo, assim ele exemplificou Jesus, né? Persuadindo de forma branda, de forma doce, e mostrando o que na realidade, dentro do meu estado de consciência, eu acredito em detrimento àquilo que realmente está sendo obrado por aquela situação específica, daquele que está fazendo uma prática que na realidade não condiz com os preceitos divinos. Isso é muito válido, mas só que, lógico, existem situações extremas? Existem. Que nós vimos há muito pouco tempo atrás e que nós vimos de forma contundente, né, daquelas situações no Oriente Médio, da Síria, daqueles grupos extremistas que simplesmente utilizam a religião com a fé cega e simplesmente dizimam aqueles que na realidade não acreditam ou não são da mesma etnia. Então, na realidade, uma situação como essa é muito, mas muito complexa, mas que de qualquer maneira eles estão mostrando que o estado deles, dessa consciência, dessa liberdade de consciência que eles possuem, logicamente, eles já enveredam pelo livre-arbítrio, tomam a ação e matam em nome da fé, em nome de Alá, enfim. Mas, logicamente, eles vão colher esses frutos dessa consciência errada e automaticamente do livre-arbítrio que tomaram. Porque, na realidade, a pessoa ela pode vir a ter uma mudança de paradigma dentro da atitude que eles podem vir a tomar. Por exemplo, vamos fazer uma suposição. Eu tenho um ódio mortal de uma determinada pessoa. Eu vou matá-la. Então, eu já tenho convicção da minha consciência de que eu vou praticar esse ato. Mas eu posso, ao chegar próximo da vítima, simplesmente guardar a arma
e dizer: eu não vou fazer isso. Não vou. Eu vou tolher minha liberdade, eu vou perder minha família, eu não vou fazer isso. Isso é contra. Aí daqui a pouco começo a ter outros pensamentos. É difícil de acontecer uma coisa dessa, porque o ódio ele transpõe qualquer fé. Então eles vão realmente, muitos deles praticam esses atos impensadamente, que depois, quando praticam, quando a cabeça esfria, se arrependem. Eu não deveria ter feito isso. Mas o fizeram porque o ódio cega. Então, automaticamente, eles tomaram aquela atitude com base no estado de consciência de que eles estavam naquele momento. Então, se esse estado de consciência, se essa liberdade de consciência tem um estado, automaticamente ele pode ser revertido antes que tome atitude, antes que se torne ato. Pode sim. Mas isso depende única e exclusivamente de quê? Dele. Tudo isso é fato. Então, na realidade, vocês vejam que todas essas condicionantes são praticamente, vamos dizer assim, de ordem sequenciada. São sequências que se tornam consequências. Então, na realidade, o resultado da consciência, da liberdade dessa consciência, tornar-se-á consequência que será o resultado, mas passando pelo crivo do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que na realidade já está na tomada de consciência, mas que o indivíduo não se questiona muitas das vezes, dependendo do seu estado, ele não se questiona dessas consequências que vão lhe trazer. Ele quer praticar aquele ato, ele quer matar, ele quer dizimar. Então, muitas vezes é o que acontece com esses grupos extremistas que atuam no Oriente Médio, principalmente na Síria, Israel, Jordânia, enfim, que dizimam pessoas em nome de uma fé, e sempre naquelas mesmas situações, árabes matando judeus em nome de Alá, em nome de, enfim. Então, quer dizer, tudo isso é um fruto que na realidade advém de uma situação que é, vamos dizer assim, um ápice de pensamentos, e que simplesmente eles conseguem abarcar pessoas que na realidade, dentro dessa sua idolatria, dentro desse seu ódio, automaticamente proliferam e pegam essas pessoas e reúnem um exército, um verdadeiro exército, para poder dizimar outras pessoas. É lamentável, mas que infelizmente nós não podemos hoje deixar que isso venha à nossa tona. Como assim, Alexandre? Muito simples. Deixar que pessoas consigam nos conduzir a pensamentos que na realidade não são os nossos, em detrimento de algo que lhes valha, ou seja, de algo que lhes tenha valor. Se há valor para eles, são eles. E o que é valioso para nós? Então, eu deixo aqui essa situação, desse pensamento, para todos nós refletirmos. O que é valor para todos nós? O que é válido para todos nós como estado de consciência, como liberdade de consciência? Que tipo de consciência é aquela que eu preciso ter? Que tipo de consciência é aquela que eu preciso espalhar, mas não exigir do outro? Respeitar o outro. Fazer com que, infelizmente ou felizmente, dentro desse contexto, esse outro precisa ser respeitado, por mais errado que esteja. Porque no turbilhão
das reencarnações, automaticamente um dia ele vai tomar a verdadeira consciência de que ele praticou atos errados e que lamentavelmente vai ter que repará-los. Então isso aí já é uma outra condição de expiação que é daí para frente. Eu espero ter sido claro nesse vídeo e até me desculpem às vezes determinadas situações que a gente vai discutindo, a gente vai entrando em outras evidências, em outras afirmativas, mas no todo, no contexto geral, esse é o meu pensamento a respeito de todo esse capítulo 10, muito bem circunstanciado, muito bem definido, né, a respeito da liberdade de consciência. E eu espero que vocês não acreditem em uma palavra daquela que eu falei aqui em diante. Estudem, leiam, tenham a sua própria reflexão. Isso é muito importante e para que nós possamos cada vez mais crescermos como seres humanos que somos e espíritas que somos. Deixo já o meu abraço e mais uma vez a minha gratidão por vê-los e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Saúde aos que me ouviram, agradeço aos que me escutaram.